Atenção pessoal, o número de pessoas gripadas no Brasil tem crescido muito, assim como as doenças respiratórias que lotam as UTIs dos hospitais em todo o país. E amanhã será o dia D de vacinação contra a gripe. Aqui no Espírito Santo, a ação vai acontecer nos 78 municípios do estado. A Secretaria de Saúde espera vacinar contra a doença o maior número de pessoas possível. Mas quem está apto a tomar essa vacina, na verdade, da Isabela Toscano, cadê você? Quem pode tomar, quem não pode? Quais são as informações que você pode passar aí pra gente? Boa noite. Ei, Guilherme, muito boa noite para vocês que estão ligadinhos aqui no TV Notícia. Vamos então sanar todas essas dúvidas justamente com quem sabe falar muito bem sobre esse assunto, porque do meu lado tem o Olê Cardoso, o secretário aqui de Estado da Saúde. Vamos conversar um pouquinho sobre o dia D que vai acontecer amanhã em praticamente todo o estado. Queria que você falasse o que é exatamente esse dia D e como vai funcionar. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos que nos assistem, né? Então é um prazer a gente poder estar falando de um tema tão importante desse que é a vacina. Esse dia D acontece amanhã em todos os municípios do Espírito Santo, né? Um dia D que foi elaborado nacionalmente pelo Ministério da Saúde com uma estratégia, com a finalidade de proporcionar aquelas pessoas que durante a semana, por um motivo ou outro, que durante o corre-corre, que a gente costuma falar, não tem tempo de se vacinar. Então, cada município, né, vai ter a oportunidade de ofertar as suas vacinas. É um dia D que ele abrange praticamente todos os municípios, então a gente tem uma ampla cobertura aí de salas de vacina. São mais de 700 salas de vacina ao longo de todo o estado e é uma oportunidade para que as pessoas se vacinem nesse dia de sábado de amanhã. Eu falei que você é secretário, né? Peço desculpa a você, todo mundo é subsecretário de Vigilância em Saúde, mas a gente continua nossa conversa aqui também, falando sobre o tema da gripe, né? A gente cita quem pode se vacinar nesse dia D, né? Para quem esse dia D é voltado. Então, esse dia D é voltado para um público prioritário que nós dividimos em duas categorias, que é gestantes, que são também são idosos que têm 60 anos ou mais, criança de 6 meses a menor de 6 anos. Então, esses três grupos, eles são os grupos prioritários. Então, gestante, idosos 60 anos ou mais e criança de 6 meses a menor de 6 anos. Então, esses grupos, eles têm uma meta que nós chamamos aí, tem que alcançar 90% de cobertura. Os outros grupos, nós dividimos em grupos especiais, que são caminhoneiros, profissionais da segurança, profissionais privado de liberdade, profissionais da segurança pública. Então, todos esses grupos, eles podem se vacinar também no dia de amanhã. E agora falando um pouco sobre esse esquema vacinal, essa campanha que está sendo realizada sobre a vacina da gripe, né? Quais são as expectativas do Estado em relação a essa campanha que já começou desde abril? A campanha começou no dia 7 de abril, né? A expectativa do governo do Estado é que a gente consiga ampliar essa cobertura, né? Hoje nós temos 23,4% de cobertura, que é o que a gente precisa alcançar 90%. Ou seja, se nós pegarmos em números absolutos, nós temos em torno de 350 mil doses aplicadas até o momento. Nós teríamos que chegar em 1.700.000. Então a gente tem uma cobertura baixa. Se nós compararmos a outros estados, nós fazemos uma análise diariamente, o Espírito Santo ele está em primeiro lugar, considerado aí no ranking em relação a outros estados. Porém, a cobertura média nacional ela está baixa. Então a gente está com 23,4%. A expectativa desse dia D, que acontece amanhã, é que a gente consiga ampliar, ou seja, que mais pessoas procurem as salas de vacina e a gente consiga aumentar essa cobertura. E por que você acha não, né? Os números apontam que a procura está baixa. O que você acha que se deve, né? Qual é o motivo dessa baixa procura pela vacinação? As pessoas ainda associam muitas informações falsas, né? Infelizmente a gente se depara com isso cotidianamente. Então a gente já viu outros cenários em que idosos, principalmente, procuravam muito para se vacinar nessa época da vacina da gripe, e nós tivemos essa redução nos últimos anos. O Espírito Santo ele tem trabalhado algumas estratégias e já melhorou um pouco essa situação. Mas o que tem levado mesmo são informações falsas, né? As pessoas colocam muitas informações que deixam as pessoas
com outro foco e acabam não procurando a vacina. Lógico que tem outros fatores também que colaboram com isso, as pessoas que às vezes também têm uma atividade de trabalho que às vezes tem dificuldade de ir ou por um esquecimento ou outro, mas é um número mais baixo. Na verdade, a falsa informação é o que distancia as pessoas aí da sala de vacinas. E aproveitando, né, a gente tem essa campanha vacinal que dura aí por vários meses em 2025, mas a procura, né, é importante que se vacine logo nesse período anterior ao inverno, que a gente já está chegando num climazinho mais frio. Queria que você me explicasse por que é tão importante dar atenção a esse dia D e também procurar os postos de vacinação por agora. É muito importante, assim que agora nós nem estamos tratando mais de campanha, e sim de estratégia. Que a vacina da influenza ela está liberada aí durante todo o ano para esse público prioritário. É bom a gente lembrar que a gestante, que os idosos e as crianças têm vacina o ano inteiro. Agora isso está no calendário. Mas é importante que assim que é liberada a vacina disponibilizada pelo Ministério, pela Secretaria Estadual e os municípios, que o usuário, né, que a pessoa procure imediatamente. Por quê? Porque é um período que nós sabemos que circula muitas outras doenças respiratórias, as doenças transmitidas por vetores, que são aí a dengue, a chikungunya. Na questão da sintomatologia, quando você tem um paciente suspeito de gripe, de influenza, de vírus sincial e de dengue, ele tem sintomas muito característicos, que é, por exemplo, a secreção nasal. Então, para a gente eliminar o problema da gripe, a vacina é uma ferramenta importantíssima. E é importante que se vacine logo no início. Então, principalmente agora, a gente está num período que as pessoas se aglomeram um pouco mais, nós vamos entrar num período mais frio, as pessoas trabalham em ambientes mais fechados. Então, isso colabora para que a transmissão ocorra. Porque se você espirra, não tem aí a higiene adequada de se proteger, você contamina também outras pessoas, e isso é um mecanismo que a gente pode evitar de ter gravidade da doença, né? Muito obrigada, tá, Orley? Daqui a pouco a gente volta a falar com o subsecretário. E só lembrando que o dia D, né, fazendo o serviço para vocês, cada município tem seu horário, né, e seu local de aplicação. Então é importante você ir até o site da prefeitura para não perder nenhuma informação e ficar por dentro de tudo. Volto com você, Guilherme. Ok, muito obrigado. Bora participar, gente, é importante. E como é importante, tá, gente, se vacinar. E não só contra a gripe, mas nós adultos também temos que cumprir um cronograma de vacinação. Isso é importantíssimo para a nossa saúde e qualidade de vida. Muita saúde. É que o seu Ronaldo, além de ter uma alimentação balanceada e hábitos de vida saudáveis, está sempre com a carteira de vacinação em dia. E nessa semana, aproveitou para não deixar nenhuma vacina atrasada. Foi necessário, né? A vacina da gripe, mas quando eu cheguei na unidade de saúde, eu tive a surpresa que também precisava da vacina de tétano. Manter a vacinação é um cuidado que o Ronaldo tem com a saúde dele e da família. Todas as vacinas que o governo coloca à disposição, eu vou lá e tomo. Não somente porque é de graça, mas porque é necessário para a nossa vida. Desde que eu comecei a tomar a vacina de gripe, eu nunca mais peguei uma gripe, e nem resfriado. 3 doses da hepatite B, dose única da febre amarela, tríplice viral e dupla adulto, que serve para prevenir contra a difteria e o tétano. São vacinas que todo adulto deve tomar. E todas essas vacinas são disponibilizadas de graça nas unidades básicas de saúde. São mais de 700 espalhadas por todo o estado, que atendem por livre demanda ou agendamento. Campanhas como o Dia D de vacinação e da gripe são realizadas com frequência para alertar a população sobre a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. Esse médico imunologista alerta que algumas vacinas que foram tomadas na infância e adolescência precisam de reforço na fase adulta. As vacinas elas têm um prazo de validade, né? Algumas mais, outras menos, algumas duram, a validade duram durante a vida toda do indivíduo. E essa dose de reforço ela é uma dose importante para potencializar aquela resposta protetora que ele desenvolve quando recebe a vacina. Então muitos indivíduos que tomam uma vacina uma vez, eles acham que não há necessidade de ter essa dose de reforço porque já foi vacinado. Então para algumas vacinas, essa dose de reforço ela é muito importante para manter a proteção do indivíduo.
E caso você não encontre sua carteirinha de vacinação e tenha dúvida se tomou ou não determinada vacina, não existe problema em repetir a dose. Em questão de receber uma vacina que a gente já tenha tomado, não existe problema por duas razões. Primeiro, que as vacinas elas são seguras. Além disso, as vacinas com reforço poderia potencializar uma resposta protetora. Viu, gente? Saúde de graça. É só ir atrás de uma unidade de saúde, tá? E vamos voltar a falar com a Isabela Toscano, que está com o subsecretário de Vigilância em Saúde, para a gente falar exatamente sobre a carteirinha de vacinação dos adultos. Isabela, tem muita gente com carteirinha atrasada, né? Ei, Guilherme, voltamos. Exatamente, tem muita gente com a carteirinha atrasada, mas estava conversando com o Lei justamente sobre isso. Agora ficou muito mais fácil utilizar a carteirinha, né? Você coloca o seu CPF no site, já tem todos os dados, é isso mesmo? Tem, nós temos um sistema que chama Vacina e Confia, então é importante se a pessoa tem o número do CPF ou o cartão do SUS, né? Basicamente todo cidadão tem. Digitando aquele número, nós já sabemos como é que está o esquema vacinal da pessoa. Então, é interessante, né? É importantíssimo que tenha o cartão para os pais, né? Para que cada um acompanhe como é que está a sua situação vacinal. Então, se está quanto tempo demora para uma segunda dose de uma vacina que é mais de uma dose. A febre amarela, por exemplo, que é uma vacina que é uma dose única, precisa saber quanto tempo que tomou, que é uma vacina que implica da necessidade de uma certificação internacional para viagem. Então isso aí, hoje o nosso sistema Vacina e Confia é um sistema que ajuda muito nesse sentido. A gente está falando de vacinação, né? Logo menos a gente falou sobre a gripe e agora eu trago outra preocupação também da população capixaba, que é em torno da dengue. Qual que é o contexto da dengue aqui no estado que a gente está passando agora? Então, a dengue ela é uma doença, nós tivemos 2 epidemias consecutivas praticamente aqui no Espírito Santo. O ano passado, mais recente, nós tivemos 42 óbitos, dentre eles muitos adolescentes e jovens, né, e crianças que foram a óbito. E agora, esse panorama nosso é um momento que a gente sabe que tem a sazonalidade, um período um pouco mais tranquilo em relação ao número de casos, porém, sabendo que nos próximos meses esses dados podem aumentar muito. E em relação à situação de óbito, nós não temos um óbito registrado ainda nesse momento, mas a gente está sempre chamando a atenção para uma doença que matou 100 pessoas em 2023 e 42 pessoas no ano passado. Então nós temos hoje 50 mil casos notificados, com mais de 15 mil casos confirmados, e a gente sabe que esse número pode crescer, já que nós temos também a reintrodução do sorotipo 3. Então nós tínhamos sorotipo 1 e 2 circulando, nós temos um outro sorotipo que pega a sociedade, a população toda suscetível, ou seja, a maioria das pessoas já pegaram o sorotipo 1 e 2 e não pegaram o sorotipo 3. Há mais de 10 anos ele não circulava no estado e é um risco que a gente pode ter uma grande epidemia. Um risco que pode ser reduzido drasticamente com a vacina, né? Essa vacina da dengue é voltada mais para qual faixa etária que a gente está falando aqui? Então, a vacina que está disponível pelo Ministério da Saúde, ela é para um público de 10 a 14 anos, então ela está disponível aí já há um bom tempo. O Espírito Santo tem uma cobertura baixa também nessa vacina, nós estamos chegando em torno de 50% de cobertura. Então a gente está colocando aqui para a sociedade, quem tem adolescente, né, nessa faixa etária precisa usar desse mecanismo, porque uma vez aqueles que têm direito à vacina é uma forma de se proteger e evitar a gravidade e óbito pela doença. Então a gente sabe que nem todo mundo ainda tem o direito de tomar a vacina, pela questão de poucas doses disponibilizadas até o momento, mas quem tem a oportunidade precisa lançar a mão dessa ferramenta. É isso aí, né? E quem não tem a oportunidade ainda de tomar essa vacina, não está no período ali de 10 a 14 anos, a palavra que fica é prevenção, né? Tomar os cuidados e se cuidar e cuidar também do meio ambiente para evitar a proliferação aí do mosquito. Beber bastante água também é importante, né, subsecretário? Volto com você, Guilherme. Ok, muito obrigado aí pelas informações. Bora mudar de assunto aqui agora.